Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema o relacionamento na divindade. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre toda a história da Trindade na medida do possível nessa semana, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema o relacionamento na divindade. Nós estamos conversando sobre a Trindade. Nós começamos a história lá no domingo, falando um pouco de como a igreja foi se estruturando, de como ela foi entendendo a Trindade. Também nós conversamos um pouco sobre alguns outros aspectos, sobre como é 3 em 1, que nós não adoramos 3 deuses. Então, se por acaso você perdeu qualquer comentário até hoje, estou deixando um card aqui em cima da playlist. Você vai lá, assiste o comentário que você perdeu, porque este é um assunto muito importante e muito interessante para ficar com qualquer dúvida daquilo que nós já abordamos. Maravilha? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre esse relacionamento da Trindade. Quando nós vamos lá no capítulo 13 de João, no capítulo 14, nós vemos algumas coisas que fazem mais sentido. O capítulo 13, ele acrescenta uma profundidade ao capítulo 14. E desta forma, quando nós chegamos lá na fala de Cristo, de João 14, verso 9, que ele fala que quem vê o Pai vê ele, e quem vê ele vê o Pai, nós percebemos o seguinte: parecia uma pergunta muito simples de Tomé e Filipe, uma pergunta simples de ser respondida, porém, eles não tinham entendido a profundidade disso, e Cristo quis explicar claramente esse relacionamento entre ele e o Pai. Então ele fala, quem me vê, vê o Pai. E aí ele segue dizendo, no verso 10 e no verso 11, que todas as coisas, todas as palavras, todas as ações que ele faz é porque o Pai está nele. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Cristo queria apresentar, primeiramente, que o seu relacionamento com o Pai e com o Espírito era muito próximo, mas também que eu e você podemos ter um relacionamento próximo com Deus, indiferente ali de que forma esse relacionamento comece a ser estruturado, nós podemos ter um relacionamento muito próximo, muito intrínseco com Deus. E aqui é um ponto que eu quero destacar mais com vocês no dia de hoje. Como eu e você podemos ter um relacionamento maior com Jesus? Ou com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, enfim, com a Trindade. Como nós podemos ter esse relacionamento maior? Primeiramente, nós precisamos ter um contato com ele. Então, não tem como nós termos um relacionamento com a divindade, com Deus, se nós não estudarmos a sua palavra. Então, se você não estuda a palavra, não tem como você entender, primeiramente, quem é Deus, o que ele fez, de onde você veio, para onde você vai. Você não consegue compreender essas coisas se não tiver um estudo da palavra, não tiver o primeiro passo. O segundo passo é o que? A oração. Através da oração, nós abrimos o nosso coração como nós abrimos para um amigo. Ou seja, eu começo a conversar com Deus, eu começo a abrir o meu peito, falar dos meus problemas, das minhas angústias, daquilo que eu sou feliz, daquilo que eu não sou. Não que Deus não saiba dessas coisas, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas, desta forma, você está firmando um relacionamento com Jesus. E também obedecer, que é aquele crescimento espiritual que eu conversei com vocês diversas vezes nesse trimestre, que é a santificação. Então, não adianta só você ler e você orar, você precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, na obediência a Deus, o seu relacionamento é melhorado, porque o próprio Cristo disse que quem me ama obedece os meus mandamentos. Ou seja, é muito intrínseco esse relacionamento. Mas como eu posso orar? Como eu posso estudar? Como eu posso crescer em Cristo Jesus? Como eu posso crescer nessa verdade? É através do Consolador que Jesus prometeu. Ele promete a alguém que viria, ficaria no lugar dele e nos guiaria tanto às mansões celestiais como à verdade. E aí entra a ação do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é porque o Espírito Santo age em nós.
nós só vamos a Cristo porque o Espírito Santo já está agindo em nós. Ou seja, não existe de nenhuma outra forma você conhecer a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Você talvez era como eu não nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estava aí pelo mundo e no momento eu conheci a minha atual esposa, né? Que na época era uma pessoa que eu conheci, tornou minha amiga, tornou minha namorada e agora eu casei com ela. Eu conheci Cristo através dela, mas Jesus já estava trabalhando em mim, o Espírito Santo já estava me conduzindo para esta verdade, para este momento. Ou seja, nós só conseguimos nos entregar a Cristo, nós só conseguimos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, porque o Espírito Santo que Ele prometeu está agindo em nós. E desta forma, nós estamos fazendo o segundo passo, andando a segunda milha. Por quê? Porque Cristo prometeu para os apóstolos e para os seus discípulos que eles fariam coisas maiores do que Ele fez. E às vezes a gente para pensar que como que alguém poderia fazer algo maior do que o próprio Cristo fez? Mas nós olhamos para a história da igreja cristã, da igreja primitiva, nós vemos as pregações de Pedro, nós vemos as ações de Paulo e nós vemos que realmente essas pessoas conseguiram, de uma certa forma, alcançar outros ares, coisas maiores, por assim dizer, do que Cristo fez quando ele estava aqui na Terra. E eles não são merecedores de tudo isso, porque eles eram pecadores, eles eram iletrados muitas vezes, exceto a exceção ali de Paulo, que era uma pessoa muito letrada, era uma pessoa muito conhecedora de todas as coisas, mas Pedro, pescador, ele não tinha um crescimento intelectual a tal ponto. Porém, Cristo prometeu que eles fariam coisas maiores. Pela ação deles? Não, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. O Espírito Santo é aquele que tem todos os dons, porque todos os dons do Espírito são os dons de Cristo, que são os dons de Deus o Pai, porque são os dons de Deus. Então o Espírito Santo capacitou aqueles apóstolos, aqueles discípulos que não tinham tanto conhecimento a fazer coisas grandiosas. E é o mesmo Espírito Santo que nos capacita a fazermos coisas grandiosas. Então aqui fica um convite para você ouvir essa mensagem de Cristo falando que você fará coisas maiores do que Ele fez. E nós só poderemos fazer isso se nós tivermos um relacionamento com Deus. Sem um relacionamento com Deus, nós não poderemos fazer aquilo que Deus prometeu para nós. E também, sem um relacionamento com Deus, nós não iremos para onde Deus falou que nós iremos, que Ele preparou um lugar para nós e que Ele iria nos buscar quando chegasse o momento. Tudo está na base do relacionamento. Da mesma forma que Jesus tem um relacionamento com Deus o Pai e com Deus Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento com a Trindade. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero, um relacionamento que nós realmente entendamos que nós somos criaturas e que Ele é o Criador. Um relacionamento que nós realmente entendamos que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Eu sou pó, eu sou fraco, miserável pecador, mas mesmo assim o meu Jesus escolheu vir a esta terra e morrer por mim. Mesmo assim o meu Jesus e o seu Jesus escolheu morrer por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Não necessariamente aqui neste local, não necessariamente aqui neste planeta, mas vida em abundância eterna ao lado de Deus. Porque se o seu relacionamento começou aqui, o seu nome será professado diante do Pai. Porém, se você negar a Cristo aqui, o seu nome será também negado diante do Pai. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de entendermos todas essas coisas, meu Pai. Mas, especialmente hoje, pedimos que o seu Santo Espírito continue agindo em nós, para que tenhamos uma vontade e um relacionamento maior com o Senhor. Porque entendemos que o Senhor, sem o Senhor nós não somos nada, e que precisamos nos relacionar verdadeiramente com o Senhor, para que nós possamos realmente conhecer o Senhor, meu Pai.
trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa mente, meu Pai. Transforme esse nosso coração de pedra em um coração de carne. Abra a nossa consciência para que possamos entender essas verdades que estão sendo tão claramente apresentadas pelo Senhor. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!